Porque tenho medo da morte, mas principalmente da minha filha morrer. Olha, medo da morte é um dos medos básicos do ser humano, de todo ser humano. Agora, alguns de nós vivenciam o medo da morte dentro de uma certa normalidade, então é normal. Todo ser humano vai ter medo da morte. Inclusive, tanto é normal que o ter medo da morte faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Já imaginou se não tivéssemos medo da morte? A gente ia se arriscar. A gente ia pular do despenhadeiro para depois ver o que acontece. A gente iria entrar no carro super potente, pegar a estrada e pôr 200, 300 o limite do carro. E aí, o medo, então, faz parte do instinto de sobrevivência de todo ser humano. Então, ter um certo tanto de medo da morte é normal e precisa ser assim. Porém, alguns de nós, hora que olha para a morte, percebe que não é só de um tamanho dentro de uma certa normalidade que reverbera ali o medo. É um medo maior. Então, sempre que temos algo maior daquilo que é o normal e o esperado, tem coisa aí. Agora, o que tem aí, já que você projeta tanto esse medo na sua filha? Não sei, podem ser muitas coisas, tá? E aí, para ver especificamente qual é o seu caso, precisa parar e olhar, tá? Como que é parar e olhar? Geralmente através de uma constelação. Ah, Inês, tem que ser só através de uma constelação? Não, tá? Normalmente, toda atividade de autoconhecimento nos leva para conexão com aquilo que está na nossa subjetividade. Se você souber como fazer isso, você pode fazer isso sozinho. Porém, quando a gente tem uma questão de uma ordem um pouco maior, é complicado fazer sozinho. E então, nesses casos, é muito interessante contratar um profissional para conduzir o seu processo, tá? Seja para fazer uma constelação ou para um processo de terapia olhar, que também é possível, tá? Para não te deixar aí na mão, o que poderia ser? Normalmente, quando tem uma questão diretamente ligada a medo de morte e a gente direciona para filhos, normalmente tem aí alguma questão de aborto, tá? E muito provavelmente você deve estar muito emaranhada com esse aborto, muito ali naquele lugar daquele aborto. Pode tanto ser um aborto seu, de um filho seu, mas eu vejo muito acontecer dentre os irmãos. Então, talvez você esteja emaranhada com algum aborto de um irmão seu. Vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás. Ela tinha uma questão com a morte que era algo impressionante, sabe? Muito impressionante. Inclusive, eu até me assustava porque as pessoas ao redor dela morriam muito. Talvez aí a questão da percepção dela, né? E ela tinha, assim, muito medo que o filho morresse. O filho, criança pequena. E nós fomos olhando e ela estava muito emaranhada com uma irmã. Na verdade, uma irmã que ela nasceu e morreu, ou seja, uma irmã natimorta. E depois dessa irmã, foram vários abortos da mãe tentando. E então, quando a mãe conseguiu ter o primeiro filho que nasceu vivo, né? O primeiro filho que nasceu um irmão,
e ela, então, foi a primeira filha mulher. Filha. E, por conta dela ser a primeira filha, ela emaranhou com a primeira irmãzinha, que era uma menina. E ela saiu aqui do lugar dela de segunda viva, né? Mas eu não me lembro da ordem, tá, gente? Sei que tinha essa primeira irmã morta, vários abortos, aí nasceu um irmão e depois ela. Então, ela saiu aqui do lugar, vamos supor, de quinta filha, e ela veio aqui para o lugar de primeira filha. Tanto que ela tinha um comportamento na família e na vida de ter que dar conta de tudo e de ter que cuidar da mãe. Ela tinha muito medo que a mãe morresse e muito medo que o filho, e enfim. Por vezes, o medo da morte significa que a gente não está aqui no nosso lugar, mas sim a gente está aqui no lugar de alguém que morreu. A gente está emaranhada com essa pessoa e fica aqui nesse lugar, ok?